Você já parou para pensar quantas das suas escolhas não são realmente suas? Quantas vezes você deixou de agir, de falar ou até mesmo de sonhar por medo do que iriam pensar? É curioso, porque ninguém nos prende com correntes físicas. Não há grades, não há cadeados. E ainda assim, vivemos como prisioneiros. Um cárcere invisível, mantido não por aço, mas por olhares, comentários e suposições. Desde cedo, aprendemos que para sermos aceitos precisamos caber dentro de moldes. Moldes da família, da escola, da sociedade. Não fale assim, vão rir de você. Não use isso, vão te achar estranho. Não faça aquilo, vão dizer que é errado. Essas frases, tão comuns, vão se acumulando dentro da nossa mente como tijolos invisíveis, até que um dia percebemos. Estamos cercados. E o mais assustador é que esse cárcere não foi construído pelos outros. Ele foi erguido por nós mesmos, cada vez que nos calamos por medo. Cada vez que sorrimos sem vontade apenas para agradar. Cada vez que seguimos o fluxo, porque é mais seguro assim. Imagine a seguinte cena. Você está em um teatro. A plateia está lotada. Os refletores estão sobre você. E antes mesmo de dizer uma palavra, você já sente o peso do olhar de centenas de pessoas avaliando cada gesto, cada expressão, cada silêncio. Agora pense. Será que não vivemos assim todos os dias? Como se estivéssemos sempre no palco, encenando um papel para evitar a vaia, o julgamento, a rejeição. Esse é o poder destrutivo do medo de ser julgado. Ele corrói nossa liberdade de dentro para fora. Ele nos convence de que sermos nós mesmos é arriscado demais. Ele sussurra que é mais seguro agradar do que ousar. Mas será que é mesmo? A verdade é que, enquanto você se preocupa com a opinião dos outros, sua vida vai passando. Você adia sonhos, sufoca desejos, apaga quem você é, só para manter uma imagem aceitável. O resultado? Uma existência superficial, sem autenticidade, sem ousadia, sem liberdade. Talvez nesse exato momento, você esteja se lembrando de decisões que tomou não porque queria, mas porque tinha medo do que diriam se fizesse diferente. Talvez esteja pensando em situações onde foi apenas um reflexo da expectativa dos outros. E se isso toca você, é sinal de que essa prisão também existe dentro de si. Mas se há prisão, há também possibilidade de fuga. Só que antes precisamos encarar uma pergunta difícil. Quem realmente segura as correntes que te prendem? O medo do julgamento não nasceu com você. Ele foi cultivado. Ele foi alimentado desde a infância, quando você aprendeu que sua sobrevivência emocional dependia da aceitação. Afinal, quando somos crianças, ser amado e aprovado é uma questão de vida ou morte. Se agradamos, recebemos carinho. Se contrariamos, sentimos rejeição. É nesse ciclo que nasce a crença de que precisamos sempre caber no desejo do outro para sermos dignos de amor. E então crescemos. Só que essa programação nunca é questionada. Continuamos buscando aprovação como se ainda fôssemos aquela criança indefesa, com medo de ser abandonada. Carregamos essa necessidade como uma sombra, sempre presente, moldando cada passo. Mas o que não percebemos é o preço silencioso dessa busca constante por aprovação. Porque para caber em tantos padrões, precisamos amputar partes de nós. Escondemos nossas opiniões mais autênticas. Guardamos nossos talentos por medo de parecer ridículos. Renunciamos a experiências que poderiam nos transformar. É como se estivéssemos sempre usando máscaras diferentes para agradar cada plateia. Uma máscara no trabalho, outra entre amigos, outra diante da família. Até que um dia já não sabemos quem somos sem disfarce. Perdemos a nós mesmos na tentativa desesperada de sermos aceitos por todos. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Não importa o quanto você tente, você sempre será julgado. Sempre haverá alguém que discordará, que criticará, que não gostará. Essa é a natureza humana. Fugir do julgamento é como tentar escapar da própria sombra. É impossível. Mas mesmo sabendo disso, continuamos presos à ilusão. Continuamos sacrificando nossa liberdade na esperança de sermos aplaudidos. Continuamos vivendo como se a aprovação fosse oxigênio. Só que não é. Aprovação não é vida. Aprovação é vício.
Quanto mais você busca, mais precisa. Quanto mais precisa, mais perde de si mesmo. Até que um dia, ao se olhar no espelho, percebe que se tornou uma versão diluída, apagada, irreconhecível. Esse é o verdadeiro preço do medo do julgamento, a perda da autenticidade. E sem autenticidade, não há liberdade. Porque liberdade não é apenas poder fazer escolhas. Liberdade é poder ser você, sem medo, sem máscaras, sem correntes invisíveis. Então a questão que você precisa se fazer agora é: até quando vai trocar sua liberdade pela ilusão da aprovação? Se o medo do julgamento pode nos aprisionar, é a coragem de ser autêntico que pode nos libertar. Mas coragem não significa ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. É subir ao palco sabendo que será observado, mas ainda assim escolher dançar sua própria dança. O primeiro passo é reconhecer que a opinião dos outros não define quem você é. Opinião é reflexo de quem julga, não de quem é julgado. Cada pessoa vê o mundo através de seus filtros, traumas, crenças. Quando alguém o julga, está revelando mais sobre si mesmo do que sobre você. O segundo passo é aceitar a inevitabilidade do julgamento. Você será criticado de qualquer forma, mesmo que se esforce ao máximo para agradar. Então, se vai ser julgado, que seja por ser verdadeiro, não por ser uma cópia. O terceiro passo é praticar pequenas doses de autenticidade todos os dias, dizer o que realmente pensa em uma conversa, vestir algo que reflita quem você é, mesmo que pareça estranho, compartilhar uma ideia sem se preocupar com risadas. Esses pequenos gestos vão, pouco a pouco, reconstruindo a confiança em sua própria voz. E aqui está uma revelação poderosa. Quando você se liberta da necessidade de aprovação, não apenas recupera sua liberdade, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Porque a autenticidade é contagiosa. Pessoas que têm coragem de ser quem são, acendem uma luz no caminho dos que ainda vivem nas sombras. Imagine uma vida onde você não precise mais ensaiar frases antes de falar. Onde não tema os olhares ao entrar em uma sala. Onde não dependa de curtidas, aplausos ou sorrisos forçados para se sentir suficiente. Essa vida existe. E ela começa quando você decide que sua liberdade vale mais do que o aplauso da plateia. Talvez a pergunta final que você precise se fazer seja simples, mas transformadora. Vou continuar vivendo como prisioneiro da opinião dos outros? Ou vou finalmente assumir o risco de ser livre? No fim, a escolha é sua. Mas lembre-se, enquanto você hesita, o tempo não para. E cada minuto vivido em função do julgamento alheio é um minuto roubado da sua verdadeira vida. Então, permita-se. Tire as máscaras, desça do palco. Caminhe livre. Porque o mundo não precisa de mais cópias. Precisa de você, em sua forma mais autêntica.